E estamos no nosso dia 33 de ler a Bíblia durante 365 dias. Bora, vai dar certo. E hoje estamos no livro de Levítico, capítulos 5, 6 e 7. Então, como nós vimos, o livro de Levítico, ele vem mostrar como nós devemos nos comportar, nos relacionar, como devemos adorar a Deus, ofertar na casa do Senhor. E também mais para frente vocês vão continuar vendo como que Levítico, passo a passo, ele regulamenta os nossos relacionamentos. Ou seja, como podemos nos dar bem uns com os outros. Então este livro, ele continua sendo verdade, não é porque está lá no Antigo Testamento, você vai falar assim, ai, nossa, escreveu, mas está velho. Ai, nada a ver o que está escrito aqui. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro perfeito. O sangue de Jesus é este sangue que nos purifica e que nos traz novidade de vida e nos capacita a viver tudo isso aqui. O que eu quero conversar com vocês hoje está no capítulo 6, versos de 1 a 7, que fala o seguinte. O título dessa sessão, que está na minha Bíblia, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, é o seguinte: o sacrifício pelos pecados voluntários. Ou seja, a pessoa sabia que era pecado, ela foi lá e fez. Fala o seguinte: o Senhor falou a Moisés, dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo. Então presta muita atenção no que é dito aqui. Quando você peca, você comete uma ofensa contra o Senhor. E como que isso reflete? Quando você nega o seu próximo, este que lhe deu em depósito. Então, quando você está se relacionando com alguém, que você mente para essa pessoa, que você manipula, que você distorce, lembre-se que o seu problema é com Deus. Você está ofendendo a Deus quando você peca. Não é a pessoa. É por isso que lá na frente, lá em Efésios 6, Paulo vai falar assim: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra governantes, autoridades das esferas celestiais, contra potestades. Então, vou ler de novo, só para você ter certeza. Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, como que a pessoa faz isso? Aí ele continua: negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar. Ou seja, gente, quando Deus detesta. Se você ler com mais carinho, você vai ver que isso aqui é uma descrição detalhada do que está nos 10 mandamentos. Quando Deus fala, não roubarás. Ai, Deus, mas o que é roubo? É só quando eu assalto um banco à mão armada? E Deus vai te falar, não. Quando você pega um objeto que não é seu, e a pessoa vem te perguntar assim, ah, você pegou minha caneta? Você fala que não, mas a caneta tá com você. Quem nunca, gente? Nossa, nos lugares que eu trabalhei, eu fazia questão de ter canetas bem diferentes e bem coloridas, para eu sempre saber quem estava com a minha caneta. Sim, eu fazia isso. Eu só não faço mais hoje, porque hoje eu faço home office, então a caneta só eu pego mesmo. Mas quando você pega alguma coisa emprestada e não devolve para a pessoa, quando você toma posse de algo que não é seu, tudo isso é roubo. Não roubarás. Ou seja, se não é teu, não mete a mão. Pegou livro emprestado, devolve. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, nossa, Fátima, o bom de você é que você devolve livro. O ruim é que essa amiga específica, a gente passa anos sem se ver. Então ela me empresta um livro, eu devolvo depois de 5 anos. Mas eu devolvo. Então pegar um livro, devolve. Tudo que você pegar, devolve. O bom é que nem pegue, mas se pegou, devolve. Devolve aquela Tupperware. Sim, olha aí. Tudo que não é teu, isso é roubo. Deus detesta essas coisas. Verso 4. Será,
depois que, tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Ou seja, tomou consciência dentre essas coisas que eu te falei? Devolve. Devolve a roupa emprestada, devolve a Tupperware, sim. Devolve, devolve. Na dúvida, devolve sempre. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Ou seja, roubou, querido, além de devolver tudo, você ainda vai dar a mais para a pessoa. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Então, assim, você tem que, além de restaurar o seu relacionamento com a pessoa, né? Porque imagina o que a pessoa tinha que fazer. Ela tinha que chegar para a pessoa e falar assim: olha, eu peguei, eu roubei isso de você, tá aqui. Então, quando a pessoa fazia isso com a outra pessoa, que além de restituir, ainda dava a quinta parte, isso fazia com que o relacionamento deles fosse restaurado. Porque na outra ponta, Deus vai falar assim para a pessoa: aceita e perdoa o teu irmão. É por isso que na oração do Pai Nosso e tantas outras orações, mas principalmente na oração do Pai Nosso, que Jesus fala assim: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Em algumas versões diz: e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos devem, os nossos devedores. Então, perceba, ele fala assim, ó, você vai lá, você vai restituir por inteiro. E no dia em que você trouxer a oferta, no dia, ó, entregará isso àquele a quem pertence, ou seja, vai lá no mesmo dia, você vai entregar para a pessoa, e vai ser no mesmo dia em que você trouxer a oferta pela culpa. Então a pessoa precisa restaurar, restituir a pessoa para aquele relacionamento ser restaurado, e aquela outra pessoa tem que liberar o perdão, tem que liberar o seu devedor, tá? Então é para os dois, então é perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Tem que perdoar. E na sequência, você restaura o seu relacionamento com o Senhor. Você faz uma oferta ao Senhor, né? Aqui no caso, tinha que trazer uma oferta pela culpa, para perdão dos pecados. Falar, Senhor, perdoa, Pai. Estou aqui também para me reconciliar com o Senhor. Por quê? Lembre-se que no verso 2, ele começa falando assim: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor. Então tem gente que fala assim: eu já me resolvi com Deus, sabe? Me resolvi com Deus, tá tudo certo. Querido, você tem que se resolver com Deus e com o seu próximo. É bíblico. Isso não mudou na nova aliança. Aliás, Jesus veio e fez a obra perfeita da cruz. A obra da cruz, ela é completa para te capacitar para viver isso na íntegra. Então, é por isso que eu falo, não mudou. Deus continua falando. Por isso que, assim, você quer saber se uma pessoa, ela realmente se converteu, sabe? Que, é ex-bandido, é ex-drogado, ele traía a esposa e tal. Quer saber se a pessoa realmente se converteu? É quando ela vai reparar os danos do tempo de pecado. Ela vai reparar. Ela vai reparar com pedidos de perdão, às vezes não consegue restituir, né? Tipo, eu roubei 100 milhões de dólares, não consigo restituir, mas ela vai atrás, ela pede perdão, ela reconhece que errou, ela paga o preço para ter aquele relacionamento restaurado. Ela paga o preço das consequências do seu pecado, porque agora ela tem um dono que é justo e Deus vai exigir dessa pessoa. Então, as pessoas que dizem que se convertem, mas não muda de vida, não tem a marca do arrependimento, não paga o preço das consequências do seu pecado, não se converteu, amor. É só você ler a Bíblia. É só ler. Não vem falar, Fátima, como você é legalista. Não, não sou legalista, eu tô lendo a Bíblia. Deus me livre de ser legalista, mas é importante você entender isso, porque você quer estar bem com todo mundo, sabe? E
e consequentemente bem com Deus. Então sim, muitas vezes nós nos reconciliamos primeiro com o Senhor, mas o Senhor nos leva por este caminho de nos reconciliar com as pessoas, de restaurar relacionamentos, porque Deus é um Deus de relacionamento. Então continua, né? Aqui. E como assim? E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado, para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor. E ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Então, Jesus, como ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é o Salvador. Ai, como eu amo Jesus. Jesus, esse Salvador maravilhoso, perfeito, com a obra da cruz completa, cortou essa parte aqui de ter que pegar, né, o carneiro, levar para o sacerdote, porque agora nós temos acesso direto ao Senhor. Então hoje nós nos apropriamos da cruz, do sangue de Jesus, para entrar diretamente nesse lugar com o Senhor. Mas nós só conseguimos depois de fazer isso. Deus continua mandando você restaurar, devolver o que você pegou e tudo mais. A parte que Jesus veio tornar o caminho, um acesso direto a Deus, é essa parte aqui. Você não vai ter que pegar um carneiro sem defeito, levar para o sacerdote para fazer expiação. Isso você consegue fazer no seu secreto, você consegue fazer na sua devocional, você consegue fazer no seu momento com Deus. Aliás, a oração tem que te levar para esse momento de arrependimento, de conscientização dos seus pecados e tudo mais. E ali ele fala, ó, agora sim, depois que fez esses passo a passos, ela será perdoada de qualquer dessas coisas que ela fez e que ela se tornou culpada. Então Jesus, ele corta só essa parte aqui do sacrifício, porque o sacrifício da cruz ela é completo. O sacrifício da cruz é completo, é maravilhoso. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Mas o processo, a consequência continua o mesmo. O Senhor continua querendo que a gente perdoe os nossos devedores, que a gente ajuste, né, as nossas dívidas. É o caso de Zaqueu. Senhor, vou restituir tudo que eu paguei. Vou dar metade dos meus bens para os pobres. E todos aqueles que eu roubei, eu restituirei. Porque ele lembrou disso daqui. A sua conduta, o seu caráter, as suas atitudes têm que mudar por causa da obra completa da cruz. Então a cruz, ela encurtou esse caminho, mas ela não invalidou. Ela não invalidou a sua postura de ter relacionamentos restaurados com o outro e relacionamento direto, puro e perfeito com o Pai. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, que é a verdade. Obrigada, Senhor, pela revelação da tua vontade. Obrigada, Senhor, pela obra completa da cruz. E eu quero te pedir, Senhor, neste momento, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Que essa pessoa, Pai, ela seja confrontada no seu pecado, mas seja confrontada em amor, Senhor. Que ela se arrependa de todo o mal que ela tem feito. Que ela venha realmente, ó Pai, ter consciência do que ela tem pecado e como este pecado tem tirado, tem prejudicado o relacionamento dela com o Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga sobre nós um arrependimento que gera transformação. Transformação que nos leva para perto de Ti e nos faz parecidos com Jesus. Abençoa-nos, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.